O Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina e região metropolitana cumprimenta a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. O nosso desejo e oração é que através deste programa seja glorificado o nome de Jesus e abençoada a tua vida. O Conselho se reúne há muitos anos, em momentos de amizade, de interação, troca de experiências. E os encontros são sempre na primeira terça-feira de cada mês. Logo mais estarei compartilhando o número do meu WhatsApp para que pastores e pastoras que acompanham o programa entrem em contato. Nós gostaríamos de compartilhar com todos o calendário das reuniões para este ano. Hoje eu também quero ler um trecho da Palavra de Deus e depois orar juntamente, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa cidade, sobre a igreja, que Deus se manifeste na nossa vida e na vida daqueles que nós apacentamos. A palavra de Deus para hoje está em Tito, no capítulo 2, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Oremos. Deus querido e santo, nós oramos, Senhor, juntamente com os irmãos, as irmãs que nos acompanham, e nós queremos Te adorar, Senhor, bendizer o Teu nome que é maravilhoso. Ó Senhor, nós Te glorificamos e queremos Te bendizer, Senhor, com as nossas vidas, com as palavras, com as ações, Senhor, do nosso dia a dia. Nós também rogamos a Tua misericórdia. Ó Deus poderoso, abençoe a nossa cidade, abençoe toda a região metropolitana. Deus Santo, abençoe as autoridades, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que estão em lugar de destaque. Ó Deus, que o Teu amor e a Tua graça os cubra. Dê, Senhor, às nossas autoridades amor pela cidade, amor pelas pessoas. Ó Deus, e que a Tua palavra, Senhor, norteie as ações, Senhor, daqueles que tomam as decisões nos nossos municípios, Pai. Ó Senhor, abençoe também aqueles que estão hospitalizados, acamados. Abençoe os hospitais de Londrina e região. Abençoe, Senhor, os médicos. Ó Deus, abençoe o trabalho deles. Pai Celestial, abençoe neste dia, Senhor, a polícia. Abençoe, Senhor, o seu trabalho. Abençoe as escolas, os estudantes. Deus querido, nós oramos também pela igreja, Pai. Abençoe os pastores, as pastoras. Abençoe suas famílias, que haja paz, que haja saúde, que haja alegria, Senhor. Ó Deus, e que haja sempre a Tua presença. Ó Deus, abençoe todos os que acompanham o programa, Senhor. Que a Tua mão seja boa sobre eles. Sê conosco, Pai. Nós oramos assim para o nosso bem, para o bem da Tua igreja e para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina e região metropolitana tem trabalhado para fazer do Monumento à Bíblia um lugar onde os cristãos tenham prazer de estar. Para isso tem organizado eventos regulares
todos os sábados naquele local. O monumento à Bíblia fica na rua Antônio de Moraes Barros, no encontro com a Avenida Souza Naves. Cada sábado, um pastor e uma igreja têm estado ali, fazendo um culto, uma tarde de panfletagem, um momento de oração e adoração ao nosso Deus. Um dos pastores que esteve ali recentemente foi o pastor Moaz Albuquerque. Seja muito bem-vindo, gostaria que o senhor cumprimentasse os que nos acompanham. Graça e paz, é um prazer estar aqui com o pastor Enéas e foi um prazer estar ali também com os irmãos. Como que a sua igreja recebeu o convite para estar no Monumento à Bíblia? Já era um lugar frequentado pela igreja? Ainda não? Não, com sinceridade nós não conhecíamos, nem sabia que existia esse monumento e recebemos com muita alegria. Foi um prazer estar ali e foi uma oportunidade de poder contribuir muito com bem. A comunidade. Eu vi também um grupo de jovens, parece que a mocidade gostou muito de estar ali, né? A nossa juventude ali congregacional está de parabéns. Eu costumo dizer que eu nem mereço ter um grupo de jovens daquele. Que tal? Mas eles amaram e querem estar de novo lá. E olha, para quem não conhece, é um lugar arborizado, um lugar verde, é muito bonito, vale a pena ir com a família, inclusive, fazer um piquenique, uma tarde de desportos. Sim. E eu gostaria de saber também, se o senhor é de Londrina, se o senhor veio de outra região do país, de onde que o senhor é, pastor Moaz? Na realidade eu nasci em Loanda, Paraná, mas muito jovem, muito criança ainda. Fui para São Paulo, de São Paulo, lá em São Paulo, na Igreja Batista em Santo André, eu recebi o chamado missionário. Olha aí. E desde então sempre trabalhei na retaguarda, ajudando igrejas. E de lá entrei numa empresa secular, fui transferido para Presidente Prudente. Sim. E de Presidente Prudente, esta empresa me transferiu para Londrina, aonde Deus já havia preparado algo mais grandioso, né? Aleluia. E estou aqui então desde 2008 em Londrina. Muito bem. O senhor é casado com a pastora Paula? Sim. E tem 2 meninas? 2 filhos. Fale um pouco dessas moças, como é que é trabalhar com a família no reino de Deus. Minha esposa, eu não costumo dizer que ela é meu braço direito, ela é meu corpo inteiro. Não é 99%, ela é 100% do meu ministério. Olha aí. E minhas filhas, cada uma, então são mais 100%, cada uma então são 300%. Potencializa muito o seu trabalho. É incrível, eu não seria nada sem elas. Minha filha, a Melina, tem um ministério muito bom também, com música, com jovens, de oração, já leu a Bíblia 2 vezes. Olha, inteira. E a discípula dela, Milena, não foge à regra, também tem se dedicado à música e também muito dedicada à oração. A igreja congregacional está em que endereço? Se o senhor pudesse compartilhar com a gente. Nós estamos hoje aqui na Avenida Henrique Mansano, 580, em frente ao autódromo. Ah, sim. E os dias de culto, pastor? São as quintas, cultos públicos. Sim. Temos trabalhos todos os dias. Segunda-feira tem escola de música, terça-feira é o discipulado, quarta-feira tem células, mas na quinta-feira abrimos as portas da igreja para a comunidade, além das outras atividades, e no domingo o culto à noite às 19h30, com exceção do segundo domingo de cada mês, que o culto é de manhã, quando nós servimos a Santa Ceia. Ah, que lindo, muito bem. Pastor Moaz, para nós é um privilégio ter o senhor aqui. Prazer. E eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para aqueles que estão conosco. Amém. Eu quero deixar uma palavra em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pelo pecado, Deus, enviando o seu Filho ao mundo em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Esta palavra é uma palavra de vitória para nós, para você e para mim, que me apropriei dela e hoje sou vencedor, e todos nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que palavra linda. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, pastor Moaz, e nós retornamos em seguida. Eu que agradeço. Nesse momento eu quero compartilhar o número do meu WhatsApp. Gostaria que o senhor, a senhora anotasse, para que eu pudesse compartilhar contigo o calendário
das reuniões do Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina e região metropolitana. Anote, por favor, 99675 2989. Neste momento nós teremos também um trecho da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Flávio Valvassoura, que esteve conosco numa das reuniões deste ano, ministrando a Palavra de Deus. Acompanhe e seja abençoado. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso 27. Diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, por que honra teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Passando um pano de fundo para que você entenda, é uma palavra de um homem de Deus, nós não sabemos quem ele é, mas é um profeta, que chega e fala a Eli a respeito dos seus dois filhos, Hofni e Finéias. Os dois faziam o que era errado perante o Senhor. Deus já havia orientado Eli sobre as coisas que ele deveria confrontar os seus filhos para que deixassem de fazê-lo, e exortá-lo, e doutriná-los, e admoestá-los, como ouvimos aqui, que é a função dos pais na vida dos seus filhos. Mas Eli falhava na sua função de pai, e todas as vezes que um líder falha na sua função, todo mundo sofre. Seja isso dentro de um contexto familiar, seja isso dentro de um contexto profissional, seja isso dentro de um contexto eclesiástico, que é a igreja. Quando o povo está debaixo de uma liderança fraca, ele sofre. E Deus confronta ele com isso. Você precisa falar com eles, e chega um ponto em que Deus se cansa, até expressar através deste homem Eli a seguinte verdade, que ela é chocante, mas ela é ao mesmo tempo despertante. Ela diz: por que você honra os teus filhos mais do que a mim? É aqui que a inversão de valores está clara nesse texto. Deus é um Deus que não se permite ser colocado em segundo plano. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. É por isso que no sermão das bem-aventuranças, ainda no seu final, no capítulo 6, versículo de número 33, Jesus quase que passa um laço de fita em cima daquilo que ele passa dias ministrando àqueles que vão ouvi-lo, e fala dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando honramos a Deus em primeiro lugar, eu não preciso ficar preocupado, Ele vai me honrar. Mas infelizmente, tem muita gente que escolhe o caminho do desprezo, da desonra. E eu tenho descoberto que esse é um mal que tem assolado cada dia mais o coração de pessoas, e até mesmo dentro da igreja. Se nós não cuidarmos em mantermos as coisas nos seus devidos lugares, nós vamos sofrer terríveis consequências produzidas pelo desprezo e pela desonra. É importante você entender de que havia um plano no coração de Deus. O coração de Deus havia declarado de que toda a sua casa, Eli, os seus filhos e toda a sua descendência serviriam perpetuamente no altar. Mas algo roubou isso da família de Eli.
E é interessante como nós temos sido roubados pelas nossas próprias incoerências e más atitudes. Não é que Deus não tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em nos abençoar. Mas as nossas atitudes, por vezes, têm feito com que esse processo de bênção seja interrompido. O desprezo, ele sempre vai causar perdas na nossa vida. Dizem por aí de que o desprezo abre as portas da desafeição. Quando você se sente desprezado, o seu coração começa a ficar cada vez mais enfermo, e a desafeição para com aquele que te desprezou começa a ficar cada vez mais intensa. A maioria das pessoas perde o melhor da sua vida, não é porque Deus não quer abençoá-las, é porque elas tiveram em algum momento inversão de valores na sua vida. E agora nós olhamos para esse texto onde Deus fala através deste homem Eli, dizendo: aos que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezarem serão desmerecidos. Veja o princípio da palavra desmérito. Você perdeu o mérito. O desprezo, a falta de atenção e de devido valor àquilo que Deus é. E eu vou falar aqui, dentro do tempo que temos, eu vou apenas pincelar alguns princípios para que você entenda. Porque todas as vezes que o desprezo é apresentado na Bíblia, preste bem atenção nisso, ele traz como consequência algum dano ou alguma perda. Todas as vezes. Todas as vezes em que a palavra desprezo entra em cena, algum dano ocorre, alguma perda acontece. Por exemplo, Provérbios 13:13 diz o seguinte: o que despreza a instrução perece. Gênesis 25, versículos 27 a 34, quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, no versículo 34, preste bem atenção: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quando você despreza algo de valor, você o perde. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ficar cada vez mais impressionados pela quantidade de princípios que são repetidos dentro dessa mesma raiz sobre a importância da honra e da desonra, de se honrar ou então escolher desprezar. Tudo aquilo que você despreza, e preste muita atenção nisso, tudo aquilo que você não atribui valor, você perde. Ninguém pode roubar aquilo que é seu. Tem muita gente que anda por aí preocupado que o diabo vai roubar a sua bênção. O diabo não tem o poder de roubar a tua bênção. Ela é tua. Deus te entregou a sua bênção. O grande problema é quando nós desprezamos a nossa bênção. Tem muita gente que casou bem, mas desprezou o seu cônjuge. Tem muita gente que teve filhos, e todo filho é herança do Senhor, mas desprezou seus filhos. O desprezo sempre vai gerar dano e perda. Esaú, e a história que eu acabei de citar, que nos é narrada em Gênesis capítulo 25, fala sobre o desprezo daquilo que Deus tinha dado a ele. Roubou de Esaú todo o seu futuro. Em toda a Bíblia, Deus, a partir daquele momento, se apresenta então, agora, por causa do desprezo de Esaú por aquilo que era algo dele. Ele preferiu comer alguma coisa do que ficar fiel à honra daquilo que lhe havia sido garantido pela primogenitura. A partir de então nós vamos sempre ouvir que o Deus de Israel é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e não mais o Deus de Esaú, o Deus de Jacó. Você sempre vai perder aquilo que você despreza. Um dos textos mais trágicos, na minha opinião, no reinado de Davi, é quando ele volta todo entusiasmado por um período em que ele finalmente consegue trazer de volta a Arca da Aliança para o seu lugar, para Jerusalém, e ele entra dançando. Ele se despe, ele pula na presença das pessoas, praticamente seminu, e a Bíblia diz que a sua esposa, chamada Mical, olha para o seu marido e diz a ele, a Bíblia diz que ela o despreza no seu coração. E por conta disso, quando ela despreza Davi no seu coração, a Bíblia diz que ele nunca mais se deitou com ela, e ela não teve filhos. É importante você entender, Mical não teve filhos não porque ela era estéril. Mical se tornou uma mulher sem filhos porque ela desprezou o seu marido. A falta de apreço, a falta de valorização ao outro, a perda de respeito, destrói qualquer relação. Se destrói no âmbito horizontal, uns com os outros,
Imagine no âmbito de relacionamento com Deus. Mical não teve filhos, e a gente começa a perceber de que as perdas causadas pelo desprezo são imensas. Quando entramos no Novo Testamento, Jesus vai para a sua terra, aonde ele é criado, ele vai para Nazaré. O texto de Marcos capítulo 6, a partir do verso de número 5, diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. E você vai perceber de que não é porque Jesus não tinha poder, porque olha qual era o conceito que se tinha a respeito de Jesus em Nazaré. O versículo 3 diz que as pessoas dizendo: não é o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe, não são os seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E a Bíblia diz que se escandalizavam. E Jesus vai embora sobre essa palavra. Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Em contrapartida, a honra gera o oposto. É por isso que o primeiro mandamento com promessa qual é? Honra. Começa com que palavra? Honra. Porque a honra sempre vai trazer recompensa. Todas as vezes que você escolhe honrar, se prepare, vem uma recompensa na sua direção. Saiba disso. Em todas as esferas, seja ela no âmbito espiritual, seja ela no âmbito relacional. A primeira promessa da palavra é: honra o teu pai e a tua mãe. Toda atitude de honra na Bíblia, preste bem atenção nisso, assim como toda atitude de desprezo e desonra na Bíblia produz perda, toda atitude de honra na Bíblia está ligada a uma recompensa. Êxodo capítulo 20, você sabe disso, foi o texto que eu citei, mas olha, preste atenção em Provérbios capítulo 3, versículos de número 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias. E qual a recompensa? Se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus. Começa com que atitude? Honra, não é dar dinheiro. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus está preocupado com a sua atitude de honrá-lo em tudo. João Marcos no capítulo 14, versículos 3 a 9, essa é a história de Jesus sendo ungido em Betânia. Mas olha o que Jesus diz: onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, por conta da sua. O que ela fez? Ela honrou Jesus. Jesus entrou numa casa e ninguém ofereceu nada. Uma mulher entra, pega um cântaro, um alabastro, quebra de imenso valor, lava os pés de Jesus com seu cabelo. Qual é a atitude da mulher? Honra. Qual a recompensa? Nós estamos contando a história dela. Davi sempre honrou o seu líder. Mesmo depois debaixo da unção, depois de ter sido escolhido por Deus para ser o novo rei que assumiria o trono de Israel, Davi sabia de que o princípio da honra era algo que não poderia ser tocado em momento nenhum. Davi sempre honrou o seu líder e foi recompensado por isso. Eliseu honrou Elias até o fim e recebeu como recompensa porção dobrada sobre a sua vida. Moisés honra o seu sogro durante 40 anos e entra para a história. Em Gênesis fala a história de um homem, ele entra rápido na Bíblia e sai rapidinho. Se chama Aná, um homem que apacentava jumentos do seu pai no deserto, mas foi muito bem recompensado, porque todas as vezes que você honra, você recebe recompensa. A chave de toda recompensa na sua vida é a honra. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa do Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina e região metropolitana. Você acabou de assistir um trecho da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Flávio Valvassoura. Nós agradecemos a Deus todo o seu cuidado e provisão. Agradecemos também a Rede Super, que nos possibilitou a veiculação deste programa. Sejam muito abençoados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina e região metropolitana.